Olá a todos, bem-vindos para mais uma semana do nosso projeto. E estamos agora em Parashat Vaigash, uma parashá que ela está no meio do enigma, no meio da famosa novela de Yosef com seus irmãos. E o que nós vamos fazer hoje é trabalhar um pouco juntos sobre a Dmut, sobre a figura do grande Yosef, do que ele representou, do que exatamente aconteceu durante toda a vida dele. A gente conhece a história, nós estamos falando sobre isso já há 2 semanas, desde o momento que o seu pai amava Yosef, até o ponto que os irmãos venderam ele, e ele chegou no Egito, e etc. Na parashá da semana passada, nós falamos do momento que Yosef, ele fala para os seus irmãos trazerem Binyamin, eles trazem Binyamin depois de muito tempo, e chega o momento que os irmãos vão embora e Yosef ele faz o famoso truque, ele coloca um cálice dentro do mantimento de Binyamin, e nós conhecemos o que acontece. Ele acha esse mantimento como se fosse uma surpresa, os irmãos voltam para o Egito e falam, uau, como isso aconteceu, e eles entendem que tudo aquilo foi fruto do que eles fizeram com Yosef. Até agora Yosef não se revela para os seus irmãos, ele é o Nassi de Mitzrayim, ele é o chefe do Egito, ele não se revelou para os seus irmãos até agora, e a gente sabe que Yosef ele fala, não precisam se preocupar, a pessoa que eu encontrar o gavia, o cálice, ele vai ser o meu escravo e vocês voltem para sua casa em paz. E vem a nossa parashá, e pula Yehudá, Vaigash elav Yehudá, ele chega perto de Yosef, e a gente já estudou sobre isso, que Vaigash, ela tem 3 linguagens que elas podem ser entendidas. A primeira é uma linguagem de tefilá, a segunda é uma linguagem de pius, ou seja, de perdão, e a terceira é uma linguagem de guerra, de milchamá, e assim Yehudá se preparou. Falou, não me importa que agora é Yosef, não me importa que agora, desculpa, é o vice-rei do Egito. O que importa é que eu não vou deixar Binyamin aqui. Então o que eu queria fazer com vocês hoje é algo que, na minha humilde opinião, é espetacular. Porque a gente vai entender de forma muito profunda o que tem por trás de toda a história tão famosa e tão sabida de Yosef. Antes de mais nada, eu queria falar com vocês assim. Nós sabemos que Yosef, ele é uma ishiut muito especial. Ele é uma personalidade muito especial. Por quê? Porque, por um lado, Yosef ele não é um dos nossos 3 patriarcas. Não é verdade? Nós temos 3 patriarcas, Avraham, Yitzhak e Yaakov, como está escrito na Gemara, no Talmud, no Tratado de Brahot, que fala, Tanu Rabbanan, ensinaram a nossos sábios, Ein korin avot ela lishloshá. Nós podemos chamar de avot, de patriarcas, somente os 3, Avraham, Yitzhak e Yaakov. Então Yosef, ele não se encaixa nos nossos patriarcas. Por outro lado, nós vemos que Yosef, ele é uma das 12 tribos, é um dos 12 filhos de Yaakov, e ele é, além de tudo, especial, porque os seus 2 filhos, os 2 filhos que Yosef teve, como nós sabemos, em Mitzrayim, que são Efraim e Menashe, eles também acabam se tornando 2 tribos. Então a gente vê que Yosef, por um lado, ele não é um patriarca, por outro lado, ele não é uma tribo como qualquer outra. Ele não é um filho de Yaakov como qualquer outro, como nós já falamos, que Yaakov ele amava mais Yosef. Se ele amava mais Yosef, e ele passou isso na sua vida, como nós sabemos que Yitzhak, o seu pai, amava Esav, e Rivka amava Yaakov. Então, Yaakov amava, mas ele tinha algum motivo por detrás disso tudo. Então a gente tem que entender, pessoal, como Yosef Atzadik, o justo, ele se configura. Qual é a configuração? Quem ele é de verdade? Então, para a gente entender isso, Yosef ele está no que a gente chama de um ma'avar. Yosef ele está numa transição entre os patriarcas, ok? Que eles são a base, eles fazem toda a base sólida da Umá do nosso povo, em relação aos filhos. Aqui Yosef ele se encontra, e aqui começa todo o vikuar, todo
o problema, toda a discussão entre Yosef e seus irmãos. Por quê? Porque Yosef, na verdade, pessoal, Yosef, ele veio para o mundo para trazer para o mundo um pitaron, para trazer para o mundo uma solução. A solução de quê? Do problema da paz entre os irmãos. Nós sabemos desde o início da história, quando existem dois irmãos, sempre teve problema até agora. A gente pode falar de Caim e Abel. A gente pode falar depois, quando Abraham teve seus dois filhos, de Yitzhak e de Ismael. Depois dos dois filhos de Yitzhak, Esav e quem? Esav e Yaakov, o nosso terceiro patriarca. E de repente vem Yosef, só que Yosef ele tem algo de diferente. Por quê? Porque como nós sabemos, Yaakov ele teve duas esposas e duas concubinas, Leá e Rachel e Bilá e Zilpá. Rachel, o primeiro filho que ela teve de Yaakov, quem foi? Foi justo Yosef. Rachel ela teve o mérito de ter dois filhos com Yaakov, Yosef e Benjamim. Então, quando a gente entende que os irmãos, quando eles olham para Yosef, depois de toda a história dos sonhos, que a gente vai falar sobre isso também, está escrito que os irmãos, Vairu Echav, que Otó Aava Vihem Mikol Echav, os irmãos viram que Yaakov amava ele mais do que os outros. Vaisneu Otó, odiaram ele, Velo Yachlu Daberol Leshalom, e nem puderam falar com Yosef. Ou seja, o ódio dos irmãos, ele chegou num nível, pessoal, que os irmãos não querem nem ter paz com Yosef. Não é que eles agora querem matar ele, nada disso. Eles não querem nem falar com ele, eles não conseguem falar, eles não querem ficar em paz com Yosef. E a gente tem que entender que Yosef justo é o irmão que ele veio para acabar com esse problema. Ele deveria e deve acabar com o problema que existe entre a briga entre os irmãos, o amor entre os irmãos. Por quê? Porque quando Yosef nasce, olha que coisa incrível, lá no Sefer Bereshit ainda, no capítulo 30 que nós passamos já, está escrito, quando Rachel teve Yosef, Vaizkor Elokim et Rachel, Deus ele lembrou Rachel, Vaishma Elea Elokim, e Deus ouviu Rachel, Vaiftach et Rachma, e abriu o seu ventre, Vatar Vatelet Ben, e ela deu à luz a um filho, Vatomer Asaf Elokim et Herpati, que Deus agora tirou a Asaf no sentido de juntar, ok? Mas Deus ele juntou e ele tirou a minha vergonha. Vatikra et shemo Yosef, e ela deu o nome para ele de Yosef. Lemor Yosef Hashem li ben acher. O nome de Yosef ele veio, o nome de Yosef a princípio deveria ser Asaf, porque foi isso que ele falou, que Deus ele juntou tudo e ele tirou de mim essa vergonha que eu até agora não tinha filhos. Mas quando ela vai dar um nome para ele, o nome dele é Yosef, por quê? Lemor, dizendo Yosef Hashem li ben acher, que Deus acrescente para mim um outro filho. Em outras palavras, como a gente vê, Yosef aqui, ele tem uma ideia que ele é o primeiro primogênito que nasce na história da humanidade para que venham outros. O nome de Yosef, a gente sabe que a essência do nome, o nome de uma pessoa tem muito a ver com a essência dela. Yosef, ele é o primogênito que nasce para quê? Para que venha outro. Eu não tenho problema, eu não quero estar sozinho. Eu não quero ser o Behor e não me importo do mundo. Yosef, o que ele quer na realidade, ele quer, a essência dele é Yosef Hashem li ben acher, que pelo mérito de Yosef, Hashem me deu outros filhos, assim fala Rachel. Ou seja, então a gente vê que dessa maneira Yosef ele vem para o mundo. Ele é o primeiro, e é por isso que Yosef ele é o único que ele pode fazer o que a gente chama de leitmoded, de se relacionar ou de conseguir, ok, lidar com a questão da primogenitura, com Yaakov e com Esav. Ou seja, para Yosef não tem problema, cada um é cada um. Por quê? Porque aqui Yosef ele faz algo muito interessante. Está escrito que Vayehi kasher yardar Rachel et Yosef, quando Rachel ela deu luz a Yosef, Vayomer Yaakov el Lavan shalcheni velcha
Logo depois que Jacob dá luz a Yosef, que Rachel dá luz a Yosef, desculpa, Jacob ele vira para Rachel e fala: olha, Rachel, a gente está na hora de ir embora. E ele vira para Lavan e fala: Lavan, agora eu preciso ir embora. Por quê? Porque quando Yosef ele nasce, agora Jacob ele sabe que nasceu o Satanó de Esav, nasceu quem pode guerrear com Esav, quem pode falar para Esav: Esav, para com isso, vamos fazer paz, vamos agora estar tranquilo, nós somos irmãos, nós precisamos ter isso no mundo. Então a gente vê que a essência do nome de Yosef mostra exatamente o que ele veio para fazer nesse mundo. Ele veio trazer a solução do problema de paz, de amor, de irmandade, de amizade entre os irmãos, que até agora a gente viu que não acontece. Dentro dos filhos de Leá, nós vemos que no momento inclusive da venda de Yosef, mata Yosef, tem uma discussão entre eles. Durante toda a ideia de Mitzrayim, quando eles vão pegar a comida e vem Yosef falar com eles duro, toda hora eles estão discutindo. Yosef ele fala: eu preciso trazer para o mundo isso. E de que forma Yosef faz isso? Yosef faz isso através do seu tafkid. Ele quer fazer isso através da sua missão no mundo. A pergunta que eu faço para vocês, pessoal, é: qual é a missão de Yosef no mundo? Nós falamos que Yosef, pela essência do nome, ele vem trazer a solução de paz e amor entre os seus irmãos. Mas a gente vê que no final das contas, o que acontece? Os irmãos odeiam Yosef, não querem nem falar com Yosef. Então, como isso pode acontecer? Então, para que tudo, porque o tafkid, a finalidade, a missão de Yosef, ela venha à tona, Yosef ele precisa revelar quem ele é de verdade. E aqui, isso acontece através dos halomot, através dos sonhos, que nós já falamos como que funcionavam os sonhos, que os irmãos, eles de alguma forma se curvavam para Yosef no primeiro momento. Só que a gente tem que lembrar que aonde aconteceu esse sonho, pessoal? Esse sonho aconteceu num campo. Esse sonho aconteceu num campo de quê? De trigo. Então o que isso mostra? Mostra a primeira ideia que Yosef ele tem. Não foi que aconteceu dessa maneira e que os irmãos estão se prostrando para Yosef como se fosse. Na realidade, ele quer dizer que, de acordo com Yosef, em relação ao primeiro sonho que ele teve, a Umá israelita, ou seja, a nação de Israel, ela precisa se ocupar com o campo, precisa se ocupar com a haklaut, com a agricultura. E os irmãos, ok? No mesmo período, o que eles eram? Eles eram roetzon. Eles eram pastores, eles ficavam cuidando do rebanho. Então Yosef, o que ele falou? Ele fala: olha, o Yosef ele quer mostrar para eles que a haklaut, a kalkalá, a economia, a agricultura, ela vai fazer com que ele possa dar de comer aos seus irmãos. Quando os irmãos se prostram a ele, não é apenas um sinal de que Yosef ele é maior e os irmãos são menores. Ele está falando que ele, que é toda a ideia da haklaú, da agricultura, da economia, ele fala, essa é uma maneira que a nação de Israel, ela vai sustentar, ela vai dar para o mundo o seu devido sustento. E aí a gente vê que aqui vem o tikkun de toda a Enoshut, através da haklaut, de acordo com a visão de Yosef. E essa foi a missão dele, como nós vamos ver já já. O tikkun, o conserto da humanidade, era literalmente através disso, ok? Então essa era a vontade de Yosef. Agora, o caminho que Yosef ele escolhe para fazer isso, para trazer para o mundo esse tikkun, esse reparo, da gente ser a luz para os outros povos, é através da kalkalá. Por isso, através da economia, por isso que Yosef ele é tão forte. E é por isso, pessoal, e agora a gente entende que é tão fácil para Yosef decifrar os sonhos do Paró. Porque quando o Paró fala das 7 vacas gordas e as 7 vacas magras, na hora Yosef entende o que é. Agora chegou a minha vez de mostrar para o mundo a importância da kalkalá, a importância da economia, que tem que ter uma economia forte, tem que ter estratégias, tem que guardar comida para os anos de fome, e etc, e etc. Então aqui a gente vê que sempre, se a gente for pegar toda a nossa história, sempre tem algum Yehudi, alguma pessoa que ela tenta, em alguns momentos,
decidir trazer a redenção para o povo judeu e a redenção para o mundo através de uma nova proposta econômica, através de uma nova proposta de como o mundo ele pode se sustentar. Isso era Yosef. Esse foi o primeiro sonho de Yosef. Agora a gente tem que entrar um pouco no segundo sonho. E a gente vai entender qual é agora o verdadeiro tafkid de Yosef e por que para Yosef é tão importante esse segundo sonho. Yosef, a gente sabe que o segundo sonho, a gente lembra que Yosef ele está lá e tem a Shemesh, o sol, a Yereach, a lua, e 11 estrelas que estão se curvando para mim. Aqui o Kivun, o direcionamento que nós temos que ter é que Yosef, de acordo com a shita dele, de acordo com a razão dele de vida, o tafkid de Bnei Israel, pessoal, pasmem, mas é muito importante o que a gente vai falar agora, a finalidade, a missão do povo judeu é ser Kochavim Lagoim, é sermos estrelas para os outros povos. E de que maneira a gente pode fazer isso? Só quando a gente está onde? Na Galut. Se a gente está em Israel, a gente não consegue fazer isso. A gente tem que influenciar, tem que trazer luz para cumprir a nossa missão quando a gente está na Galut, quando a gente sai de Eretz Israel. A gente sabe que essa ideia de Yosef é uma ideia muito perigosa, pessoal. Muito perigosa, porque por mais que a gente precise fazer isso muitas vezes, a gente pode muita coisa acontecer. Não só a questão do antissemitismo que existe no mundo, como a assimilação. A gente sabe que quando o povo judeu se espalha pelos 4 cantos do mundo, a assimilação ela vem de uma forma muito forte. Olha o que está acontecendo hoje no mundo. Isso não é um fator só de agora. É um fator que ele vem crescendo e crescendo e crescendo. Porque quando nós não estamos no nosso habitat natural, no nosso lugar que ele é ideal para o nosso desenvolvimento, como Hashem fala para Abraham, Venivrehu fecha kol mishpechot adama. Todos os povos, eles vão ter a brachá. Todos os povos vão ter brachot em relação a você, Abraham, mas só quando você estiver em Israel. A gente sabe que a gente não precisa estar nos 4 cantos do mundo para trazer brachá para o mundo. A gente traz Baruch Hashem, mas Hashem ele garante para Abraham que a brachá para os outros povos ela vai vir através de Am Israel em Eretz Israel. Mas Yosef, ele fala não. A shita de Yosef então é, pessoal, de uma forma muito simples, a seguinte: para que os 2 sonhos de Yosef, eles representam na realidade o quê? Que para que eu possa cumprir a minha missão, eu tenho que trazer para o mundo uma subsistência relacionada à agricultura. Esse é o primeiro sonho. Ou seja, trazer para o mundo uma nova realidade econômica, que é o que ele faz exatamente com o Paró. E aonde ele faz isso, pessoal? Fora, em Mitzrayim. Ao ponto que Yosef, quando os irmãos vão até ele, o que Yosef fala para os irmãos? Traz o meu pai. A gente sabe que é a promessa de Hashem, de que a gente vai ser escravo, mas Yosef fala, a gente tem que ser luz aqui. A gente tem que arrebentar em tudo que a gente tem para fazer aqui em Mitzrayim. Em Eretz Israel já é o natural, mas aqui é um momento que a gente pode cumprir a nossa missão. Quando os irmãos olham isso, eles falam, calma. Aí não. O ódio dos irmãos por Yosef não é apenas algo simples, não é apenas algo físico, é algo também que tem a ver com a essência da Umá, da essência da nossa nação. Para os irmãos não existia isso. Quando os irmãos ficam revoltados com os sonhos, não é só apenas porque eles vão se prostrar para Yosef, é porque eles falam, como assim? A gente tem um perigo na nossa família. Yosef ele quer mostrar que o ideal de Am Israel é fora. Não, a gente não pode deixar, e é por isso que os irmãos fazem para Yosef um din. Fazem para Yosef um juízo, e pelo juízo deles, Yosef ele teve o din de Rodef. Ele estava perseguindo, ele queria acabar, de acordo com seus irmãos, com a nação de Israel. Olha que coisa fortíssima que a gente está falando agora. Mas para Yosef isso era normal. Então quando Yosef vinha para o seu pai e também falava mal dos seus irmãos, como está escrito, não era que ele vinha de picuinha e etc. Porque como nós falamos, a essência de Yosef
é trazer para o mundo essa paz, é trazer para o mundo essa cumplicidade, é para trazer para o mundo esse amor entre os irmãos. E Yosef, ele só consegue começar a fazer isso quando ele está no ideal da vida dele. Quando ele agora é o vice-rei do Egito, quando ele agora é o responsável por toda a economia do Império Egípcio, e quando ele está fora de Eretz Israel. Agora, quando os irmãos vêm, e os irmãos começam a discutir, e vem na nossa paraxá, depois que Yehudá vem até Yosef, ele fala muito duro com ele está disposto a morrer, mas ele não vai deixar Binyamin lá, porque Yehudá fala o quê? Olha, eu não posso deixar Binyamin aqui, porque o ideal de Am Israel não é fora de Israel, não é na Galut. E aí está escrito que Yosef ele não consegue se segurar, e ele se revela e fala, Ani Yosef, Aod Avi Chai. Ele fala, eu sou Yosef, o meu pai ainda está vivo. Ele já sabia que Yaakov estava vivo, mas ele pergunta mais uma vez, e aqui começa uma briga entre os irmãos. E o que Yosef faz agora? Meus queridos, não se preocupem, vocês me venderam, mas a Kadosh Baruch Hu que me mandou para cá. Vocês me venderam para os Midianim, depois para os Ismaelim, eles venderam, depois eu cheguei em Mitzrayim, mas eu só cheguei onde eu cheguei. Os sonhos só se concretizaram agora, porque é Kadosh Baruch Hu que fez com que eu chegasse aonde eu estou nesse exato momento. Então, o que eu quero mostrar para vocês, pessoal, é que Yosef, nesse ponto, ele tem algo muito forte. Ele tem algo muito interessante, porque Yosef, ele na realidade, o que ele quer trazer para o mundo a Geulah. Para ele, a Geulah ela tem que vir de fora para dentro, de fora de Eretz Israel para dentro. E é essa toda a discussão que tem aqui, quando vai Gashelav Yehudá. Quem é o irmão que vai falar com Yosef? É Yehudá. E Yehudá nós sabemos que é o quê? É a origem de toda a meluchá, de todo o reinado que tem. Mashiach vai vir da Shemet Yehudá, David HaMelech era da tribo de Yehudá, como nós sabemos. Então aqui, os comentaristas explicam que existe uma luta, mas uma luta em relação ao conceito do mundo, em relação à missão do mundo. E Yosef, ele fala, eles vão ficar aqui, Binyamin vai ficar fora de Israel, ele vai ficar comigo, porque Yosef também queria, ele ficou com medo dos filhos de Leá fazerem mal para Binyamin. Ele falou, deixa ele comigo, porque eu sou filho de Rachel, Binyamin é filho de Rachel, ele aqui nada vai acontecer. Fala Yehudá, eu não abro mão dele, eu não vou abrir mão dele, como nós abrimos com o nosso outro irmão. E vem, ou seja, Yehudá fala, por que eu não vou abrir mão? Porque o ideal da nação de Israel em Eretz Israel, a Geulah, a redenção, ela vai vir para o mundo como? Não através da sua Shitá, Yosef, não através somente da agricultura, e não através somente do fato de estarmos fora de Israel trazendo luz e sermos estrelas para o mundo, como foi o seu sonho. Mas a Geulah, ela vai vir com Am Israel em Eretz Israel. E a gente vê, pessoal, que justo esse é o ponto que a gente conhece, que existe Mashiach ben Yosef e Mashiach ben David, que a gente, como nós falamos, é da tribo de Yehudá. Mashiach ben Yosef é a primeira parte. Mashiach ben Yosef é realmente a gente ter subsistência, é a gente trabalhar forte a parte da economia, não só fora de Israel, mas aqui em Israel também. E é o momento que a gente vai ter, que a gente vai estar na Galut. Só que Yehudá mostra para Yosef, e Yosef saiba, o final das contas, o Mashiach que vai durar para sempre não é o Mashiach ben Yosef. Mashiach ben Yosef é uma fase, é um período, que verdade que dura muito, já dura 2000 anos. Só que o ideal de tudo é o Mashiach ben David. É o Mashiach que vai vir de Yehudá. É o Mashiach que vai lembrar a todos nós que é muito importante se fortificar economicamente. É muito importante ir para fora de Israel e fazer o nosso papel e ser uma luz. Mas no final das contas, no final de tudo, Yehudá mostra para Yosef que é exatamente aqui que a gente tem que estar. Que é exatamente em Eretz Israel onde tudo vai acontecer.
E como a gente sabe que Yosef aceita essa shita, aceita esse conceito, quando Yosef vai morrer, na parashá da semana que vem, Vayechi, qual é o pedido que ele faz para os seus irmãos? Fala, Yosef, por favor, não deixem meus ossos aqui. Quando vocês saírem de Mitzrayim, me tirem daqui, porque eu quero ser parte da Geulah. Eu quero ser parte da Geulah também de Mashiach ben David, não apenas de Mashiach ben Yosef. E é isso que Moshe Rabbeinu, quando vai tirar o povo judeu do Egito depois de 210 anos, exatamente aqui, é isso que ele faz. Ele pega os ossos de Yosef, leva para Eretz Israel e enterra ele em Shechem. Porque a Triat HaMetim vai começar daqui, a ressurreição dos mortos começa exatamente de Eretz Israel. Ou seja, a gente vê então, pessoal, de tudo que a gente viu, a gente vê que existem duas shitot, dois conceitos de Mashiach. Mashiach de Yosef, como nós falamos, e Mashiach ben David. E a pergunta é, quem vai ganhar? Qual é o correto? Então a gente tem que saber. Yosef, ele é o início, é o período que a gente está passando agora, mas depois vai vir o período de David, quando o Mashiach ele vai se revelar, vai trazer paz para o mundo, vai trazer alegria, vai trazer a volta de Am Israel para Eretz Israel. Então a gente tem que entender que a shita de Yosef não era errada, mas Yosef não sabia ou não entendeu que esse conceito ele é uma preparação, uma haná para o que vai vir depois, que é Mashiach ben David. Ou seja, a gente primeiro de tudo tem que ter uma redenção política, uma redenção econômica, fazer a base, e isso é Yosef, trazer a base, é o que a gente acontece hoje em Eretz Israel também, para que depois a gente possa trazer a Geulah Ruchanit, a Universalit, ou seja, trazer a redenção espiritual e universal que vai influenciar todo mundo, e que isso aconteça, Bezrat Hashem, em breve nos nossos dias. A gente entendeu então algo muito importante, que Yosef e os irmãos não é apenas uma guerrinha de vaidade. Eles tinham aqui dois conceitos de vida distintos, e é isso que fez com que houvesse tudo aquilo. Mas no final das contas nós vemos que Yosef consegue fazer o que o seu nome tem de essência. Ele traz a paz. Ele faz com que os irmãos desçam a Mitzrayim junto com seu pai. Eles se estabelecem numa terra ao lado de Mitzrayim chamado Eretz Goshen, para poder criar os seus filhos, criar o seu rebanho. E a gente vê que Yosef, no final da vida dele, quando ele vai morrer, ele vê, uau, eu fiz uma parte da Geulah. Ele fala, me levem para o restante da Geulah. Mashiach ben Yosef, ele é toda a parte gashmi, toda a parte física, material, que é importantíssimo, política, econômica, sem dúvida alguma. Mas ele é apenas uma preparação para a Geulah Ruchanit que a gente está esperando, para a redenção espiritual que a gente está esperando e que depende muito de cada um de nós. Se a gente juntar as duas shitot dos irmãos de Yosef, aí a gente vai conseguir trazer para o mundo a verdadeira paz, a verdadeira ética, a verdadeira moral. A gente vai iluminar o mundo, vai iluminar os povos onde quer que a gente esteja, mas sempre sabendo que no final das contas, o Mashiach que vai prevalecer para sempre é Mashiach ben David em Eretz Israel. Que tenhamos todos um Shabbat Shalom com muita alegria e Bezrat Hashem, que possamos ver esse processo de Geulah terminado em breve em nossos dias. Amém ve amém.